Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a política de alianças, durante a preparação para a Primeira Guerra Mundial, no começo do século XX, a questão balcânica, os povos balcânicos e seus vizinhos. Então é isso aí, espero que vocês curtam e acompanhem. No final do século XIX, boa parte do mundo era dominada pelas potências europeias, sobretudo pela Inglaterra. Entretanto, a hegemonia inglesa começava a enfrentar problemas, pois alemães e estadunidenses estavam à frente da produção de ferro e aço, matérias-primas fundamentais para a indústria. Nos Estados Unidos, as indústrias química, elétrica e automobilística se desenvolviam consideravelmente. Na Alemanha, a indústria bélica prosperava com o programa naval de 1900, que visava conquistar o Império Colonial tardio, despertando a rivalidade britânica. A Inglaterra era responsável por mais da metade do total de capitais investidos em várias partes do mundo e constituía o maior império colonial. Era também uma das maiores potências militares do início do século XX. Contudo, sua hegemonia era ameaçada por outros países imperialistas que exigiam a redivisão colonial, sobretudo na África e na Ásia. A derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana entre 1870 e 1871 acarretou a perda da região da Alsácia-Lorena para a Alemanha, o que despertou um espírito de revanche entre os franceses. Em contrapartida, a Alemanha, desde sua unificação, fundamentou sua política externa no isolamento da França, criando um sistema internacional de alianças político-militares que cerceassem o revanchismo francês. Em 1873, o chanceler alemão Otto von Bismarck, que viveu de 1815 a 1898, instaurou a Liga dos Três Imperadores, da qual faziam parte a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Rússia. Entretanto, as divergências entre a Rússia e a Áustria com relação à região dos Balcãs, originadas do apoio russo às minorias eslavas da região, com a política do pan-eslavismo, que almejavam a independência, acabaram com essa aliança em 1878. Em 1882, o Reich, o Império Alemão, aliou-se ao Império Austro-Húngaro e à Itália para formar a Tríplice Aliança. Então, o primeiro Reich, o terceiro vai ser o do Hitler. Então, aliou-se o Império Austro-Húngaro e depois a Itália formando a Aliança. A França conseguiu sair do isolamento em 1894 ao firmar um pacto militar com a Rússia. Em 1904, a Inglaterra se aproximou da França, formando o bloco da Entente Cordiale, que ligava a Inglaterra, França e Rússia, que ligava os interesses comuns dos dois países no plano internacional. As três partes das hostilidades são esquecidas para que os dois países enfrentassem um inimigo comum, que era a Alemanha. A adesão da Rússia à Entente Cordiale originou a Tríplice Entente, de Inglaterra. Assim passavam a existir na Europa dois blocos antagônicos: a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, que aceleraram a corrida armamentista. A posição da Itália diante dos blocos era dúbia. Embora fizesse parte da Tríplice Aliança, cultivava sérios conflitos com o Império Austro-Húngaro e chegou a assinar acordos secretos de não agressão com a Rússia e com a França, que eram países da Tríplice Entente. Então, a expansão territorial alemã colocou em xeque os domínios herdados no século XIX, daí as crescentes tensões entre as potências que rivalizaram na Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança tinham países neutros, que depois unidos às potências da Entente, entre 1915 e 1917, que eram Romênia, Bulgária e Grécia. Romênia e Grécia, Tinha os países neutros, que não se envolveram, que os Países Baixos, Bélgica, Suíça, Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia e Espanha. Tinha as colônias e territórios sob domínio alemão em 1914, na África Oriental Alemã, na África do Sudoeste Alemã, no Togo e na Nova Guiné. Tinha uma área de influência alemã em 1914, com as Ilhas Marianas, as Ilhas Carolinas, as Ilhas Salomão, o arquipélago de Bismarck, as Ilhas Gilbert e as Ilhas Marshall. Os países neutros, depois unidos às potências da aliança, foram o Império Otomano, a Bulgária. E é isso aí, Foram esses mesmo. Toda no sudeste da Europa, a região dos Balcãs engloba países como a Albânia, a Bulgária, a Grécia, entre outros. Em fins do século XIX, com o enfraquecimento e desmembramento do Império Turco-Otomano, uma intensa disputa entre as grandes potências por seus territórios ganhou força. A intervenção imperialista internacional na região, polarizada pela Tríplice Entente e pela Tríplice Aliança, e as lutas nacionalistas dos diversos povos que faziam parte do Império Turco-Otomano originaram sérias crises locais e internacionais.
pretendendo controlar a região do Mar Negro ao Mar Egeu, passando pelos Balcãs. O governo da Rússia defendia o pan-eslavismo, que é a união dos povos eslavos, e a independência das minorias nacionais. Sua intenção era unificar os povos eslavos balcânicos, garantindo sua influência sobre as novas nações. Mas a Rússia teve de enfrentar a resistência dos governos do Império Austro-Húngaro, protetor do Império Turco, e da Alemanha, que projetava construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá, barrando a descida russa pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, pertencentes ao Império Turco. Tal projeto da estrada pela Alemanha abriria acesso às áreas petrolíferas do Golfo Pérsico, região de hegemonia inglesa. O ideal de unificação eslava, encabeçado pela Sérvia, que resultaria na Grande Sérvia, tornou-se mais distante quando as regiões da Bósnia e da Herzegovina foram tomadas do domínio turco e anexadas à Áustria-Hungria em 1908. Desse modo, os sérvios tinham agora de lutar contra os impérios turco e austro-húngaro para conquistar a unidade, a liberdade e a autonomia. Nos anos seguintes, essa situação provocou agitações nacionalistas na região, promovidas pela Sérvia com apoio russo, financiamento e apoio russo, né? Então, os Balcãs envolvem a região que estão os eslovenos, croatas, herzegovinos, bósnios, sérvios, montenegrinos, albaneses, os gregos, os búlgaros, os turcos e os romanos. Os povos eslavos pertencem originariamente ao grupo indo-europeu: russos, ucranianos, sérvios, croatas, eslovenos, tchecos, eslovacos, moravos e poloneses, entre outros. A fixação de vários grupos eslavos e de outros povos na região balcânica, favorecendo a diversidade de nacionalidades de lutas autonomistas, contribuiu para transformá-la em foco de disputas entre as potências, ocasionando o estupim da Primeira Guerra Mundial. Esse é um pouquinho das políticas de aliança, né, da questão balcânica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos para as notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajude ele a chegar ao máximo número de pessoas possíveis. Quero agradecer aos inscritos, já são mais de 300. Agradecer também àqueles que eventualmente passam aqui pelo canal por conta de um conteúdo ou outro, e àqueles que compartilham os nossos vídeos no nosso próprio canal, seja nessa plataforma ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista.